A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Pastor Ribamar, que vos falo aqui nesse momento, trazendo a cada um uma mensagem de fé, determinação, de esperança. Que Deus abençoe e que nós vamos ouvir todo o áudio para que possamos compreender melhor a pregação, a narrativa e trazer para o nosso dia de hoje. Que Deus nos abençoe. O que eu vou estar lendo hoje está no livro de Marcos, capítulo de número 9, verso de número 14. Vamos fazer uma leitura para entendermos melhor a questão do que Jesus faz na família, na igreja, em meio à multidão também. Nós encontramos 3 pontos aqui nesta pregação que nos ajudará nesses dias de hoje. A pregação fala sobre um jovem lunático. Versículo 14 começa o seguinte, dizendo: E quando se aproximou do discípulo, ao redor dele uma grande multidão se ajuntou, e alguns escribas disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntaram aos escribas: O que discorreis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe meu filho, que tem um espírito imundo. Este, onde quer que o apanha, o despedaça, espuma e arranja os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondeu e disse-lhe: Geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-no. E trouxeram o menino. E quando ele viu, logo o espírito que estava no menino, claro, o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, envolvia-se espumando, e perguntou ao pai: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E disse-lhe o pai: Desde a sua infância, e muitas das vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito imundo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram: Por que não podemos expulsá-lo? Disse-lhe Jesus: Esta casta não sai com qualquer coisa, a não ser com jejum e oração. Bem, amados, a leitura é encontrada de Marcos, capítulo 9, a partir do verso de número 14. Fala-se numa narrativa de um certo homem necessitado que trouxe seu filho. Na verdade, veio pedir ajuda ao discípulo
de tanto ouvir que os discípulos de Jesus faziam sinais, prodígios. Então aquele homem necessitado, ele veio até o discípulo de Jesus. Mas ele trouxe, mas ele não acreditava. Ele trouxe a multidão empolgando a ele, impulsionando. Então ele trouxe, mas ele em si não acreditava. Você pode ver que ele diz que ele não tem fé suficiente. Ele pede que Jesus ajude ele na sua incredulidade. Bem, a gente observa a narrativa que existe uma multidão também. E a multidão concorria, a multidão apertava, a multidão ela às vezes ajuda, às vezes ela atrapalha, ela exalta, ela humilha. A multidão é aquele caso que você vê em várias passagens da Bíblia, e sempre Jesus se encontra em meio à multidão e mostra para a multidão quem é Deus. E você vê também os discípulos que foram chamados para expulsar o demônio que estava no menino, porém não puderam expulsar. Bem, vamos observar essa narrativa. Quantas pessoas têm um problema na família, um filho drogado, uma filha drogada, ou até mesmo com deficiência em questão de algo do corpo, ou até mesmo como o caso desse menino que tinha um problema de mente. Para nós, aí nós vemos que Jesus mostra que o problema não era a mente dele, e sim de um demônio que existia no corpo da criança. Para muitos diz, não, é loucura, é coisa da mente. E Jesus mostra que não é coisa da mente. Ele mostra que são demônios. Então aquele pai, que muito já tinha lutado com aquele filho, muitos dias, desde quando aquela criança nasceu. Imagine você, desde quando uma criança nasce, com esse problema já de se jogar em meio ao fogo, em meio à água, e se debater e escumar. Você observa esse quadro todo dia, todo momento. Aquele pai já estava com a sua saúde também debilitada, vamos dizer assim, mas ele ouviu falar de Jesus, então ele leva. Só que quando ele chega até o discípulo, o que acontece? O discípulo não consegue fazer o desejado daquele pai. Então aquele pai se frustra. E assim tem muita gente também. Você vê que primeiro vem a multidão vem concorrendo, a multidão vem, será que vai acontecer? Será que vai fazer? Será que Jesus vai conseguir? Será que agora nós vamos conseguir fazer com que ele seja literalmente defamado? Agora vamos ver se ele é um falso profeta, se é de Deus. A multidão vem concorrendo com essa incerteza. Aí o pai traz, os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. Então o que acontece? Cresceu mais ainda a motivação da multidão em achar que Jesus era um falso profeta e coisa parecida. Mas então Jesus chega no recinto. Jesus chega no lugar e pergunta: o que está acontecendo? Então um rapaz da multidão, que é o pai da criança que já tinha falado, ele entra em ação, ele entra em cena mais uma vez. Então explica qual o quadro, por que aquela multidão está daquela maneira. Então ele explica: olha, porque eu trouxe o meu filho para os teus discípulos expulsar o mal que existia nele e não puderam. Então a multidão está aí, falando que são homens mentirosos, que não têm poder de nada. Então o Senhor mesmo deixa bem claro, ele chega a dizer: a raça de incrédulo, o povo incrédulo. Deixa bem claro isso, ele fica indignado com a postura daquela multidão, ele fica indignado com a postura daquele povo, que não estava ali para ajudar, mas estava ali para criticar, para ver uma falha no discípulo, para ver uma falha em questão daqueles que aprenderam com Jesus, daqueles que aprenderam o que Jesus faz, o que Jesus ensina. Então eles estavam ali para achar um erro e encontraram. Então começaram a razoar entre eles mesmos. E Jesus, quando chega a entender por que aquela multidão está ali, através da informação que recebe daquele pai,
Jesus fica chateado e chega até a dizer: até quando vão sofrer? Até quando será incrédulo? Então Jesus toma a responsabilidade para si. Ele toma a responsabilidade para si mesmo e diz: traz ele aqui. Traz ele aqui. Então trouxeram aquele menino até Jesus. E quando ele se aproxima, então logo, aquele demônio que está naquela criança, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus não chega nem a dizer nada, ele só se aproxima. Quando ele chega a se aproximar de Jesus, eles logo demonstram o que eles fazem na vida daquela criança. Faz a criança se debater, faz a criança se jogar no chão. Então Jesus, olhando, ele pergunta algo àquele pai: desde quando acontece tal coisa? Muitas das vezes, amado, a gente está passando por um quadro e a gente não procura imediatamente o Senhor. A gente deixa aquele quadro se agravar. A gente deixa aquele quadro ficar cada dia pior. Aquele pai, desde a nascença que aquele menino era daquele jeito, e somente naquele momento ele tinha trago ao discípulo um tempo inteiro, desde quando a criança nasceu. Não sei, eu pergunto, desde quando? Desde nascença. Desde pequitito, bem pequenino. Então Jesus olha para aquela cena e o pai faz uma pergunta. Jesus fez uma pergunta para ele e ele faz uma pergunta para Jesus. Ele faz uma segunda declaração também ao mesmo tempo. O Senhor olha para ele e ele diz assim: Senhor, se tu pode alguma coisa, te compadece de mim, do meu filho. Fazes alguma coisa. Então Jesus, ele sabe que a multidão concorria. Ele sabe que aquele pai estava aflito e não tinha fé suficiente no seu coração. Então o que Jesus faz? Jesus literalmente faz uma pergunta para ele também: se tu podes alguma coisa, tudo é possível que crê. Então aquele pai observa a resposta imediata do Senhor, a resposta declarando que Deus pode todas as coisas, que Deus está acima de todas as coisas, toda dificuldade que a gente passa na família, que ali esse quadro configura uma família, representa uma família. Então o que acontece? Aquele homem, ele chama a atenção do Senhor pelo seu sofrimento, mas nem ele mesmo acreditava. Então quando ele mesmo declara, ele diz: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Ou seja, Senhor, mostra-me este milagre. Senhor, faça alguma coisa para me acreditar. Senhor, muda a história do meu filho para que eu possa, então, literalmente, entender e compreender que Tu é Deus. Então Jesus, aproveitando a oportunidade de exaltar e glorificar o nome do Senhor Deus, ele, olhando para aquela criança, ele repreende, ele diz ao espírito surdo, mudo, vai embora e não entre mais naquela criança. Então aquele espírito foi embora. E então, quando ele retorna para casa com aquela família, retorna para casa com aquele pai, com aquele filho, já bem no seu estado de saúde, bem psicologicamente, os seus discípulos indagam, chama Jesus e diz: por que a gente não pôde expulsar? Jesus responde algo interessante. Queria que você prestasse atenção nisso. Esse tipo de casta não sai por qualquer coisa. Veja, por qualquer coisa. Mas sim com jejum e oração. Essa expressão qualquer coisa é quando a gente faz algo para o Senhor relaxadamente. A gente já acha que é capaz de fazer as coisas. A gente já pensa assim: eu já tenho conhecimento, eu já tenho entendimento, eu já tenho dons, então eu posso chegar lá e fazer. Então ele mostra: olha, isso não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas é com jejum, é com oração. O jejum quer dizer algo
que é o que eu gosto de fazer, mas não vou fazer. É o meu prazer que eu vou deixar de praticar, é a minha vontade que eu vou deixar de executar, é a minha separação do mundo para o reino dos céus. Porque tem vários tipos de jejum. O jejum parcial, tem o jejum total, tem o jejum em questão da comida, como é a questão de Daniel, tem o jejum total, como é a questão de Jesus no deserto, como é a questão de Moisés. Então, eu creio que Jesus falava, você tem que se separar mais. Você tem que buscar mais, compreender mais, amar mais. E a oração, nesse caso, é comunhão, é intimidade. Para que pudesse ter a questão de discernir, para ver o que tinha naquela criança. Eles não conseguiram ver o tipo de demônio, o demônio que estava ali, escondido na criança, que era um surdo e mudo. E quando Jesus chega e tem o discernir, vê as coisas, então logo, logo o Senhor vai de imediato, de maneira exata, com uma certa precisão, e diz demônio, surdo e mudo. E os discípulos não conseguiram observar o que Jesus observou. Eles não conseguiram entender o que Jesus entendeu. E então, quando Jesus chama, ele diz, olha, isso é com jejum e oração. É com determinação, é com uma fé sobrenatural. É diferente o trabalho espiritual do trabalho físico. E aí tem muita gente que gosta de orar, gosta de fazer a obra do Senhor, mas é da coisa superficial, de qualquer maneira. E a obra, de qualquer maneira, ela não é realizada, ela não é feita. Como você vê que os discípulos não conseguiram libertar aquele jovem. Então, essa narrativa traz 3 situações diferentes. Traz uma multidão que concorria, traz um pai aflito e traz uns discípulos que estavam frustrados. E isso às vezes tem no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente quer uma ajuda de alguém e não consegue, porque literalmente, amado, se você observar, a multidão buscava quem? Jesus. O pai buscava quem? Jesus. E o discípulo buscava quem? Jesus. Então eles tinham algo em comum, Jesus Cristo. E Jesus Cristo mostrou para que ele veio. Aqui ele veio. A autoridade que ele tinha e tem até hoje. Então, mas a multidão está aí, você vai estar sempre encontrando a multidão. Famílias que têm alguma diversidade, você vai encontrar em qualquer lugar. Discípulos que fazem as coisas de qualquer maneira, você vai encontrar. Mas Jesus, você não vai encontrar ele em todo tempo. A qualquer hora. Ele diz somente aquele que tem um coração limpo vai encontrá-lo. Então entendamos aí. Um coração que não tem soberba, um coração que não é egoísta, um coração que não é presunçoso, um coração que não observa por lado de vanglória. Porque no dia de hoje, amado, a multidão ela aperta, como até hoje ela aperta. A família precisa também, tem discípulo. O que chama atenção mais são discípulos que andaram com Jesus, ouviram Jesus narrar, falar, pregar e assim mesmo também não puderam expulsar aquele demônio. Porque ele faltava algo que o Senhor deixou bem claro para eles. Vocês precisam crer mais. Vocês precisam acreditar mais. Quando Jesus chama aquele povo de incrédulo, o discípulo estava no meio. Entendeu? Geração má. Então Deus especifica, Jesus especifica, por que não houve milagre? Por que não houve a libertação? Porque a geração, aquela população, aquele povo, eles não estavam num coração voltado para ajudar aquela criança ou aquele pai. Eles estavam ali para criticar, para zombar, para ver o erro do discípulo
para ver Jesus, de alguma maneira, não conseguir fazer aquilo que aquele pai tinha pedido que fosse feito, como libertar aquela criança. Essa narrativa, amado, fala de muita coisa. Eu espero que a gente possa vencer, romper essa multidão. A gente possa apresentar nossa família ao Senhor e mostrar o nosso verdadeiro quadro de fé, sendo sincero, e também não nos acovardar como discípulo, mas buscar o Senhor de maneira correta, de maneira sincera, fazer um jejum verdadeiro, não jejum para que eu possa ser melhor do que fulano, falar melhor em línguas ou coisa parecida, mas fazer um jejum para que o reino do Senhor cresça em nossa vida. Qual o reino de Deus? É paz, é gozo no Espírito Santo. Que Deus vos abençoe, que Deus os guarde. É a minha oração e meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.